para vir para a igreja. Mas é maravilhoso estarmos aqui, porque quando nós chegamos aqui, a gente esquece tudo, irmãos. A gente aqui se alegra, a gente aqui sente a presença de Deus nesses cânticos. Todo dia, irmão, para nós, o cântico ele é maravilhoso, porque ele relembra, ele renasce. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Mas nós também nos renovamos como a águia. Quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, como nosso irmão Deus já falou, a gente chega cansado, mas se você estiver ligado com os céus, tudo vai embora. O cansaço físico, mental, espiritual, e a bênção chega. Nessas 2 horas, eu digo sempre, o crente, a igreja, não sei por que as pessoas não gostam de vir para a casa de Deus. Muita gente tem medo, tem preguiça de vir para a casa de Deus, pois a casa de Deus é um lugar de refúgio, é um lugar de alegria, é um lugar de descanso. A alegria do crente, irmão, é estar na casa do Senhor, louvando a Deus. É por isso que há muita crítica, que nós devíamos estar lá fora para pregar a palavra lá fora, porque na realidade aqui é tão bom, que é como Pedro estava vendo, Pedro, Tiago e João estavam lá com Jesus, e lá na transfiguração eles começaram a ver numa visão Jesus juntamente com Moisés e Elias, e Pedro lá naquela visão disse: Senhor, era bom que nós fizéssemos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, porque a alegria era grande, irmão, a alegria era contagiante naquele momento. Ele não conseguiu se conter, o desejo dele era estar ali, porque estar na presença do Senhor é muito melhor. Nós não queremos ler, meus amados, no capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo 28, diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo, indo por cima do mar. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentiu o vento forte e teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Meus amados, somente esse versículo, porque não é uma pregação, porque nós temos alguém para falar a palavra do Senhor. E nessa noite, todos nós estamos participando dessa alimentação gloriosa. Mas é importante que nós sempre demos a atenção à mensagem oficial do culto, porque nós também nos regozijamos com ela. E aqui nós sempre trazemos, nós sempre recebemos coisa nova do Senhor. Mas o que nós vemos aqui, meus amados irmãos, é um texto bastante conhecido, em que a Bíblia diz que Jesus acabava de despedir uma multidão. Ele havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes, e a multidão ele tinha saído satisfeita. E Jesus precisava voltar para o outro lado, para a praia de Genezaré, mas ele resolveu ir para o monte. Ele deixou os discípulos ali e resolveu ir ao monte. E depois os discípulos foram para o barco e ele foi para o monte orar, e ele estava sozinho. Depois ele sentiu que os discípulos já tinham ido embora e ele resolveu ir atrás. A Bíblia não diz como foi que ele foi, a Bíblia só fala que momentos depois o vento estava sendo açoitado pelas ondas e o povo estava todos atônitos, porque a tempestade estava no meio do mar. E Jesus, vendo o que ia acontecer aquilo ali, ele foi andando por cima das águas para ter com os discípulos. Ele não teve que pegar outro barco, ele foi sozinho. O barco é Jesus, né? Aquele que tem Jesus no seu barco, ou que tem Jesus como seu barco, a arca do concerto que está com ele, você não se sente desamparado, porque Jesus sempre estando com você, você está seguro. E naquele momento os discípulos começaram a ter tristeza, a ter o pânico a tomar de conta de cada um deles, e Jesus começou a andar por cima do mar e disse: agora o negócio ficou ruim, porque além de nós estarmos aqui sendo atormentados por essas ondas, a pique a fundo, a ponto de nós irmos a pique, nós ficarmos afogados no meio do mar, ainda vem agora um fantasma, um espantalho aqui no meio do mar, e todo mundo começou a gritar. A Bíblia diz que eles gritaram mesmo, assombrado, mas Jesus diz: não temais, sou eu, tem de bom ânimo.
E aí todos eles ficaram tontos, mas será que é Jesus mesmo? Jesus, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo andando por cima do mar. Pedro era muito afoito, né, irmão? Ele queria saber se era Jesus mesmo. Era corajoso também, porque se era um fantasma, Jesus está dizendo que era ele, mas ele não estava acreditando que era Jesus. Pois é, se é tu mesmo, manda que eu vá ter em cima do mar. Já pensou se não fosse Jesus que estivesse ali? Se fosse um fantasma mesmo, um bicho qualquer ali do mar, Pedro teria se afogado e morrido ali, porque ele foi afoito demais. Irmãos, isso é lição para nós nunca nos precipitarmos, fazer prova de Deus. A Bíblia nos manda que nós façamos prova dele. Gideão, quando recebeu a mensagem de Deus para ele, mandando Eli salvar o povo judeu dos midianitas, ele disse: Senhor, você também está falando comigo? Me permita só que eu faça um testezinho com o Senhor. O Senhor permitiu, mas Pedro, não, você é tu, Senhor, manda que eu vá falar contigo agora. Ali era difícil, irmão, porque Gideão estava na terra, mas Pedro estava dentro do mar. Se não fosse Jesus, ele estaria morto ali dentro do mar. Mas Jesus disse: pode vir, Pedro. E ele saiu andando por cima do mar. Só que as ondas eram fortes, os ventos também, e ele começou a afundar, teve medo e começou a afundar. E Jesus apenas disse: homem de pouca fé, porque duvidaste. Levantou Pedro. Irmãos, isso nos traz lições importantíssimas na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos desanimados na nossa vida, momentos a dificuldade nos cerca de perto, as ondas se revoltam, tem até que o índio diz assim: ô mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de treva. Será que nós não temos um Salvador? Não se te dá que pereçamos. Pode assim dormir. Essa já era uma outra ocasião em que Jesus estava dormindo em um barco. Mas Jesus, em qualquer circunstância, irmão, ainda que ele estivesse dormindo fisicamente, espiritualmente, ele entra no seu coração e a sua força faz você se levantar, porque está ali a Trindade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o Pedro conseguiu se levantar, porque Jesus estava ali, e Jesus queria fazer algo na vida daqueles homens. E a Bíblia diz que quando ele entrou no barco, ele deu uma ordem ao vento e ao mar, e houve bonança. E aquele povo que estava ali não era só o discípulo, era o barco que eles pegaram. E aquelas pessoas louvaram, prostraram-se diante dele e adoraram a Deus. Já pensou, irmãos, a obra que Deus pode fazer através de nós, se Jesus estiver conosco? Ele diz que vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. Então, irmãos, o que cabe essa palavra para nós essa noite é para que nós nos coloquemos mais e mais na presença de Deus, tenhamos mais fé, na certeza de que Jesus, estando conosco no bar, tudo vai bem, na abundância, na tristeza, na dor, na alegria. No dia que não tiver nada na sua casa, no dia que tiver fartura, em qualquer momento da sua vida, Jesus está com você. É só buscar. Clamai a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. É só seguirmos nessa noite nos passos de Jesus, sabendo que Ele estando conosco no bar, tudo vai bem. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Nada me separa deste amor.